Seja muito bem-vindo a mais um episódio do iPod Doc. Estou aqui novamente com Cleiton Sobral, já está virando meu sócio aqui do podcast, para a gente fazer, na verdade, a segunda metade, que era para ter sido um episódio só. Mas é impossível, que a gente ia passar a tarde inteira aqui, então a gente teve que dividir. Falamos em primeiro momento de emagrecimento, estamos hoje aqui para falar de um assunto que você tem muito interesse. Falaremos sobre hipertrofia, ganho de massa muscular. Vem com a gente. Cleiton, um prazer imenso estar recebendo você aqui novamente. Apresente-se para nosso pessoal, se alguém ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, se ainda não lhe conhece, fale sobre você. Meu nome é Cleiton Sobral, eu atuo como nutricionista. A boa parte dos meus pacientes que me procuram desejam emagrecer, mas existe aquela lacuna que procura com o objetivo de ganho de massa muscular, hipertrofia. E é esse assunto que a gente vai abordar aqui. Certamente, faltou aqui um terceiro componente, tinha que ter um personal também. Isso. Mas vamos falar mais da parte nutricional aqui e a gente depois faz um episódio 3, a gente faz um terceiro episódio aí mais futuramente. Então, para a gente começar o assunto, Cleiton, o que é hipertrofia muscular? Qual a diferença entre massa muscular e massa magra, massa livre de gordura, né? Muita gente faz confusão. Então, qual a diferença de uma coisa para outra e o que significa hipertrofia muscular? Na verdade, a confusão é muito grande em relação ao ganho de massa muscular e o ganho de músculo. A gente tem que entender que a massa muscular é a massa livre de gordura. São todos os componentes que não têm gordura. E o músculo é um componente da massa muscular. Essa massa muscular, a gente pode colocar vísceras, músculo, massa óssea, água. Então, são todos esses componentes que formam a massa magra. Que formam a massa muscular. Entendeu? Sobre a hipertrofia, nada mais, nada menos, é o aumento da secção transversa do músculo. Existe aí uma briga muito grande entre hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia miofibrilar, que aí realmente o profissional de educação física poderia... Porque eu também sou profissional de educação física, mas eu vou deixar para o Antônio Arruda, outro profissional, para discutir melhor esse assunto, porque até na própria educação física existem muitas controvérsias entre hipertrofia sarcoplasmática, miofibrilar. E entre eles existe essa briga bastante acirrada que eu não quero participar. Entrar nessa seara, deixa para eles, tá? E o que é o essencial para uma pessoa ganhar massa muscular? O que não pode faltar? Essa pergunta é bem complexa, porque ganhar massa muscular não é algo tão simples assim. Até porque o nosso ganho de massa muscular é limitado. Levando em consideração que uma pessoa é sedentária, nunca fez exercício físico, nunca participou de nenhum evento esportivo, ele pode ter uma capacidade de ganhar massa muscular durante um ano de 9 a 11 quilos, lembrando que essa massa muscular é a massa livre de gordura, não é o músculo propriamente dito. Não é? Então, existe sim esse ganho de massa muscular, principalmente quando você pega indivíduos ali que tem um padrão de peso corporal baixo, que a gente pode sim colocar uma dieta mais calórica. Esse aumento calórico, a gente deve levar em consideração o gasto calórico que essa pessoa tem, baseado no nível de atividade física, altura e peso corporal. A gente só tem como saber esses valores exatos de necessidade calórica através da calorimetria indireta, que é um padrão ouro para a gente ter o valor da taxa metabólica de repouso. Sendo que a gente tem alguns cálculos indiretos, né? Que são indiretos, que levam em consideração baseado em estudos que foram feitos através da calorimetria indireta em populações diferentes, indivíduos fisiculturistas, indivíduos fisicamente ativos, pessoas com obesidade. Então, são vários cálculos, tem o Mifflin, tem o FAO, tem o Reyes Benedict,
que são cálculos estimados, que pode ter uma variação muito grande ali de 300, 400 calorias, dependendo da quantidade de massa muscular da pessoa. Porque geralmente esses cálculos não levam em consideração a composição corporal, levam em consideração o peso corporal e a altura. Mas é muito diferente você pegar um indivíduo que tenha 40% de gordura e outro indivíduo que tem 8%. Então a necessidade calórica são diferentes. Com certeza. Então, assim, até o próprio cálculo calórico, a gente tem que ter essa sensibilidade de diferenciar essas duas pessoas que têm composição corporal diferente. E através desses cálculos que ficam subestimados ou superestimados, dependendo de cada caso, a gente tem que ter uma cautela muito grande quando a gente vai colocar o aporte calórico para o ganho de massa muscular. Mas, independente disso, quando a gente faz uma dieta para ganho de massa muscular, a gente tem que levar em consideração a composição corporal do indivíduo. Porque tem pessoas que procuram você para ganhar massa muscular, sendo que eles precisam perder gordura. E é possível, ao mesmo tempo, eu consigo perder massa gorda e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Esse conceito é o da recomposição corporal. Tem como acontecer esse fenômeno, mas não é tão simples assim quando você pega indivíduos treinados. Quando você pega indivíduos ali destreinados, é mais fácil você ter um ganho de massa muscular e uma perda de gordura ao mesmo tempo. Sendo que, levando em consideração indivíduos treinados, essa capacidade de ganho de massa muscular e perda de gordura não é tão simples assim, mas é possível, sendo que a gente tem que levar em consideração o treinamento, o sono, nível de estresse, não apenas a dieta em si. Eu ia dizer se usa ou não chip. Eita, essa polêmica... Veja, não use chip, não use, esse chip não vale, né? O básico é atividade física, alimentação adequada e descanso, tem que ter descanso. Chip não é válido, minha gente. Mas voltando ao assunto aqui, a gente espera, quando o paciente está em fase de emagrecimento, a gente vê isso em estudo, inclusive, uma perda de massa magra, né? Uma perda de massa livre de gordura que pode chegar ali a 20%, 30%. Quanto maior a perda, maior essa perda de massa magra também. Então, muitas vezes é difícil quando a gente acompanha por composição o paciente, causa às vezes muita frustração, né? Poxa, eu tô fazendo tudo direitinho, continuo indo para academia, tô com personal, tô com nutricionista, tô perdendo massa muscular. Então, quando eu acompanho esses pacientes para emagrecimento, é uma coisa que eu sempre explico, olha, pode cair um pouco massa magra e tá tudo bem, é esperado, que a gente não pode perder demais. Já tive uma paciente que era sedentária e continuou sedentária, fazendo uma dieta restritiva com o nutricionista, e aí a gente fazendo medicação anti-obesidade, fazia um GLP-1, e aí ela perdeu 10 quilos, chegou feliz da vida, quando repetiu a composição corporal, tinha sido 6 de massa magra e 4 de gordura. Aí ela ficou arrasada, porque o percentual de gordura aumentou, né, a proporção foi maior de massa magra, e ela ficou super frustrada. Eu disse, na área de frustração, agora tem que correr atrás do prejuízo na academia para tentar reduzir essa perda de massa magra, né? Então, realmente, se você é sedentário e aí você faz uma dieta, faz o acompanhamento e faz uma academia, você que não fazia nada, você até consegue manter. Agora, uma pessoa que já fazia e quer hipertrofiar, eu acho que querer hipertrofiar, você já tendo um certo nível de treinamento e fazendo a dieta restritiva, é meio contrassenso, né? Para você aumentar a massa muscular, tem que fazer uma dieta com aumento de caloria, tem que ser uma dieta acima do normo calórico ou não? Perfeito. Dá para fazer dieta restritiva para ganhar massa muscular? Depende da composição corporal do indivíduo. Tá. A partir do momento que você atende uma pessoa ali que ele tem um peso baixo, mas que ele ainda tem gordura corporal, que é o famoso falso magro, o indicado é você começar primeiro com a dieta hipocalórica, mas não tão restritiva, e comunicá-lo a fazer o treinamento resistido justamente para, nesse déficit calórico mínimo, a gente conseguir fazer com que ele tenha perda de gordura e ganho de massa muscular.
Quando isso vai acontecendo, dessa perda de gordura corporal, percentualmente falando, ele vai estar com mais massa magra. E nesse caso, a gente vai aumentando gradativamente as calorias. Esse aumento de caloria ainda não é tão documentado na literatura. A gente tem alguns estudos que comentam sobre dieta reversa, que é justamente você aumentar essas calorias de forma gradativa diante do cenário que aconteceu com a dieta anterior. Por exemplo, você citou a sua paciente que ela perdeu massa muscular. Provavelmente ela estava comendo muito abaixo do que ela realmente necessitava. Nesse caso, é indicado o quê? A gente aumentar gradativamente essas calorias para fazer com que ela recupere essa massa muscular. Sendo que o indivíduo que está no processo de emagrecimento, ele tem medo de comer mais, porque ele fica inseguro. Mas a partir do momento que aquela quantidade de caloria está comprometendo a massa muscular, só está provando que ele precisa comer mais. Sobre essa questão da massa muscular, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz bioimpedância e dobras cutâneas. Por quê? A partir do momento que você pega um indivíduo ali que está sedentário, não está fazendo exercício e faz uma bioimpedância, na teoria vai dar muito edema, vai dar muita água na bioimpedância. E o indivíduo é submetido a uma dieta hipocalórica, ele vai perder peso, mas se você olhar a bioimpedância, vai mostrar lá que ele perdeu água. Então, não necessariamente, não estou dizendo que não aconteça, ele perdeu massa muscular. Porque acontece muito, Maíra, quando eu faço o protocolo de dobras e a bio, eu explico isso para o paciente, e o indivíduo perde ali 6 quilos no primeiro mês, mostra na bioimpedância que ele perdeu 3 quilos de massa livre de gordura, mas quando vê ele perdeu 2 quilos de água. E na dobra ele só perdeu 1 quilo. Então essa perda foi uma perda aceitável. Os dados, segundo o Phillips, ele coloca que você, quando é submetido a uma dieta hipocalórica, é recomendado que no máximo de massa muscular perdida seja em torno de 25%. É ainda aceitável. E nessa perda, a gente ia aumentando esse aporte calórico de forma gradativa. Esse aumento calórico vai depender muito do contexto que a dieta estava anteriormente. Entendeu? Entendi. E qual é a composição dessa dieta? Né? A gente sabe que a proteína é importante para a construção muscular, e aí tem gente que faz o quê? Mete o pau na proteína, né? Eu vou comer só proteína, e é tudo proteína, e toma gordura saturada, e é bacon, e junta, faz a misturada. Obviamente, a gente sabe que tem que ter proteína mesmo, mas qual é o limite adequado dessa proteína? Eu preciso ter gordura, eu preciso ter carboidrato, eu consigo fazer uma dieta para hipertrofiar sendo ela low carb, ou o carboidrato é essencial? Qual é a composição aí dos meus macronutrientes nessa alimentação? Pronto, quando a gente vai para as recomendações para ganho de massa muscular, sempre é voltado para o atleta. Deu ruim, né? Não é? Então a gente tenta, de certa forma... O atleta profissional, aquele atleta amador, corredor de rua... Aí a gente tenta adaptar essa quantidade de acordo com a rotina daquele indivíduo. Se a gente for analisar atletas que estão voltando no período ali de férias, você vai ver ali recomendações acima de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ou seja... Por quê? Porque geralmente os indivíduos, quando estão em pré-temporada, eles ganharam peso. Então, você colocando uma quantidade mínima ali de carboidrato, que é 3,0, e vai aumentando gradativamente, pode ser uma alternativa. Perfeito. Quando a gente vai para esses valores exatos, Maíra, depende muito da rotina do paciente. Porque fica difícil a gente replicar uma recomendação para um indivíduo que procura você no consultório. Não tem como você replicar. Por mais que você queira, não, você tem que comer a partir de 1,6 de proteínas a 2,4. Consumo de gordura para hipertrofia de 0,5 a 1,5. A quantidade de carboidrato tem que ser acima de 3. Mas primeiro a gente tem que levar em consideração o que ele está fazendo. Quanto de carboidrato que ele vem comendo, quanto de proteína que ele vem comendo, quanto de gordura. Sobre essa questão de quanto mais proteína melhor, isso é mito.
A gente tem estudos mostrando que até com 0,2 de proteínas, a gente consegue até manter a massa muscular. O segredo aí é a gente tentar aumentar o carboidrato. Perfeito. A gordura... Então, o carb, não é uma boa estratégia não, minha gente. Fica Quando ligado. a gente fala de hipertrofia... Vai hipertrofia, exato. Não é indicado. Mas, Cleiton, quer dizer que uma pessoa que faça uma dieta low carb não vai ganhar massa muscular? Não estamos falando isso. Mas o interessante é que essa dieta tenha uma quantidade ali mínima de carboidratos, porque o carboidrato a gente sabe que é o poupador de proteína. Consequentemente, o indivíduo ali vai conseguir, numa dieta um pouco mais calórica, ou até mesmo numa dieta isocalórica, que é uma dieta ali que você consome a quantidade de calorias de acordo com suas necessidades, a gente consegue sim ganhar massa muscular. Como eu falei, até com a dieta hipocalórica não tão restritiva, a gente consegue esse fenômeno. Aí vai depender muito da resposta do indivíduo, da genética. Você vai ter indivíduos que têm uma maior sensibilidade à insulina que tem uma resposta muito boa. Já outras pessoas não. Então, vai depender muito ali do jogo de cintura que a gente tem nesse manuseio ali de carboidrato, proteína e gordura. Eu sempre falo que não existe uma recomendação exata quando estamos lidando com pessoas. Claro que quando você pega atleta de alto nível, De alto rendimento. é outro fenômeno, é outro padrão. Mas indivíduos normais, eu tento sempre analisar a anamnese alimentar do que ele vem comendo e a gente vai assim gradativamente aumentando as calorias. Quando a gente vai realmente para as recomendações, para as diretrizes, colocam que esse aumento calórico é de 500 até 1.000 calorias em relação às necessidades. Mas, na prática, quando você pega o indivíduo ali para ele comer uma dieta com qualidade, com caloria mais acentuada, não é tão simples assim. É fácil você fazer uma dieta hipercalórica, comendo hambúrguer, comendo coxinha, mas quando a gente coloca uma dieta com uma qualidade melhor, não é tão simples assim. Perfeito. E sobre o horário de alimentação, né, em relação a, eu preciso comer de 3 em 3 horas para ganhar massa muscular. Eu posso ganhar massa muscular fazendo jejum intermitente, pulando o café da manhã, ficando um intervalo muito grande sem me alimentar. E o que é que eu preciso comer antes do meu treino? Pode ser gordura, eu tenho que tomar whey antes do treino. Perguntei muita coisa ao mesmo tempo. São tantas perguntas. Vamos organizar. Me ajude. Esqueci. Senão, o meu raciocínio aqui... Eu esqueci a primeira já, né? Muitas perguntas. Tá, vamos à primeira então. Vamos por partes, vamos organizar esse podcast. Primeira pergunta é, eu preciso comer de 3 em 3 horas para ganhar massa muscular? Eu posso fazer low carb? Eu posso pular o café da manhã? Interfere alguma coisa? Tem muita gente que pula o café da manhã. Tu deve acompanhar isso na prática muito mais do que eu. E aí, pode pular o café? Deve pular o café? Ou o ideal é que realmente faça um café? Enfim, fracione melhor essa alimentação. Depende. Porque se você pega um indivíduo ali que ele necessita comer 3.000 calorias, como é que ele vai conseguir comer 3.000 calorias em 3 refeições? Se a gente levar em consideração a janela do jejum de 8 horas, como é que ele vai conseguir comer essas calorias em 8 horas? É um pouco mais difícil. Então, comer a cada 3 horas, numa dieta hipercalórica, é um facilitador para você conseguir distribuir bem essas calorias, levando em consideração também que uma dieta mais calórica, você pode ter desconfortos gastrointestinais, de absorção de determinados macronutrientes. Não é à toa que quando você aumenta o carboidrato, a gente sabe que o carboidrato tem essa capacidade de gerar uma maior fermentação e que nem todas as pessoas toleram esse aumento drástico. Então, assim, não é que você não consiga hipertrofiar nem comendo a cada 3 horas ou comendo a cada 3 horas. Vai depender do balanço calórico que você vai conseguir atingir em 24 horas. Na verdade, não é 24 horas, é menos tempo, não é? Por isso que é tão difícil você ganhar massa muscular fazendo um jejum intermitente. É pouco provável. Aí você vai dizer, não, mas fulano de tal
ganha massa muscular fazendo jejum. Quem é o indivíduo que está tendo esse fenômeno? O que ele está fazendo? Né? O que ele está fazendo por trás dos bastidores que você não está sabendo? Que você não sabe. Cadê? Então é muito fácil defender uma bandeira que a gente não está vendo, né? Que por trás dos bastidores a gente não sabe. Então, ganho de massa muscular, Maíra, é algo bem complexo. E esse intervalo maior, poderia levar a uma proteólise, alguma coisa do tipo, que levasse a perda de massa muscular? Ou se eu fizer um aporte, alguém que consiga comer aí suas 3.000 calorias no intervalo de 8 horas, fazendo um jejum intermitente, consegue ter uma reserva de glicogênio adequada, consegue segurar aí essa questão de proteólise e destruição muscular? É isso. Pronto, essa sua pergunta, a gente pode falar das distribuições de proteínas ao longo do dia. Não é? Antigamente, a gente não tinha um valor exato da quantidade de proteína por quilo por refeição. E quando foi um estudo em 2013 e 2014 de Areta, ele começou a colocar uma quantidade exata de absorção de proteínas por refeição, que é algo em torno ali de 0,25 gramas de proteína por quilo de refeição. Então, ocorreria uma saturação dessa absorção. Sendo que vieram outros autores, porque esse estudo era um estudo agudo e os indivíduos só faziam leg press. Aí Kevin Tipton, meio que, poxa pessoal, vocês fizeram esse estudo, mas... Muito limitado, né? Está limitado no volume. Vamos aumentar o volume e perceberam que esse valor de 0,25 pode chegar até 0,4 de proteína por quilo por refeição. Isto é, você pega o seu peso corporal e multiplica por 0,4. 70 quilos vezes 0,4. Vai dar 28 gramas de proteínas por refeição. Um scoop de whey absorve. Isso, um scoop de whey tem algo em torno ali 25? De 23, 25 gramas. Então, assim, veio outro estudo lá de Van Lu colocando 0,5 gramas de proteína por quilo por refeição antes de dormir. Saiu outro agora, no início do ano, falando que a capacidade de absorção que a gente tem de proteína é de 100 gramas. Eu sei, Cleiton, e aí? Como é que tu faz com tantos dados? Aí que entra a individualidade. Aí entra a estratégia nutricional da gente colocar o valor baseado no que a pessoa venha fazendo e ajustando. O que vai ser melhor ou o que vai ser pior vai depender da resposta que aquele paciente teve. Não tem algo que a gente pode ter a certeza do resultado, mesmo a gente tendo as evidências. Na parte de ganho de massa muscular, é mais difícil a gente ter esse grau de preciosismo sobre essa questão da distribuição. Sobre essa questão da perda de massa muscular, catabolismo, é como eu falei anteriormente. Se a gente conseguir pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, na teoria, levando em consideração ali uns achados de Phillips, a gente consegue manter massa magra, sendo que a dose segura seria a partir de 1,6. Então, 1,6, você pega o seu peso corporal, multiplica por 1,6, vai dar um valor específico, e você pode distribuir ali em pelo menos, eu acredito, em 3 refeições você ter o aporte de proteínas para você ter, sim, ali síntese proteica para a gente ganhar massa muscular. Entendi. Então, pelo menos tentar fracionar uns 3 vezes para não ficar um intervalo tão grande assim, sem proteína, e evitar com isso a perda ou catabolismo. Exatamente. Porque quando a gente fala de síntese e degradação, é o balanço de proteínas ao longo do dia. Então, a gente sabe que quando você é submetido ao treinamento de força, que você gera lesão, dano muscular à musculatura, por mais que o efeito agudo aumente a síntese, mas se você não tiver uma boa reparação com os nutrientes, você vai entrar em degradação. Então, você colocar pelo menos 3 refeições ali com 0,4, podendo chegar até 0,55 de proteína por quilo por refeição, seria uma quantidade interessante. Mas isso não quer dizer que você não possa fracionar em 6 refeições 0,25. Então, fica muito difícil a gente falar qual o melhor, qual o pior. Até porque vai muito da vida do cidadão, né? Também. Eu não consigo fazer
5 refeições no dia, assim, faz café, almoço, jantar, às vezes um lanche da tarde. Então, você criar na pessoa o hábito de ter uma refeição a mais, de parar naquele período, de inventar um horário de parar o trabalho, é mais complexo. Né? Mas veja todos esses dados que eu trouxe aqui para você e para o telespectador, de que não é tão simples assim a gente montar uma dieta de forma assim precisa para ganhar massa muscular. Mas o pessoal que está ali acha que sabe. Para emagrecimento é mais fácil. É menos difícil. É mais fácil de montar o planejamento. O difícil é a pessoa cumprir. Montar a dieta para emagrecimento, para assim, você é mais déficit fácil, calórico, exato. Mas o problema é o que está por trás. Se a pessoa vai conseguir cumprir, mas ganhar massa muscular. É muito cheio de pormenores. Tem dados na literatura que a partir dos 40 anos a gente já pode perder 0,8% de massa muscular ao ano. Já tem outros estudos que colocam que na menopausa já pode ter uma perda ou só na terceira idade. Né? Sobre a questão do ganho de massa muscular, aí entre o idoso, que a gente está falando desses valores de proteínas, o idoso ele tem resistência anabólica. Consequentemente, ele precisa de um aporte maior de proteínas, sendo que essa população ela tem dificuldade de também consumir essa quantidade de proteína. Nesse caso, a suplementação com a proteína pode ser muito útil. Vamos já falar de suplementação. Para a gente bater essa cota de proteínas ao dia. Quero já saber de suplemento. Antes de suplemento, me tira outra dúvida, que eu estou aqui me consultando. Eu ganhei uma consulta com o Cleiton, estou aqui tirando as minhas dúvidas, então vamos lá. Veja bem, o que consumir antes do treino? Né? Tá uma moda de doce de leite, então uma moda de doce de leite, né? Todo mundo agora com história de doce de leite. A gente sabe que doce de leite é rico em gordura, mas é rico em açúcar. Tem gordura e tem açúcar naquele negócio. É açúcar, é carboidrato. É carbo, então não é gordura não. A pasta de amendoim, que é rica em gordura, exatamente. Aí fica a briga. Doce de leite, pasta de amendoim, ou uma fruta, ou uma palatinose, já entrei no suplemento sem querer, né? Uma palatinose, enfim, o que consumir, o ideal é que seja um carboidrato, ou pode ser qualquer coisa, depende do tempo, do intervalo que você dá para esse treino. Qual é a orientação? Outra pergunta bem complexa, né? Cada pergunta hoje aqui... É minha consulta, rapaz, é assim. Primeiro a gente tem que saber qual é o horário do treinamento da pessoa. É a primeira pergunta. Porque é o seguinte, Cleiton, eu acordo de 5 horas da manhã, eu treino de manhã. Em jejum. Eu não consigo comer nada. E aí? Então, o pré-treino dele... Vai ser antes de dormir. Vai ser na refeição anterior. Né? Na teoria, o que a gente deve comer antes do treino para melhorar a nossa capacidade no treinamento é o carboidrato. Perfeito. Sabe? Sobre a questão... Mas é que tá. Quando você está com a dieta mais calórica, hipercalórica, o carboidrato, o quanto mais limpo for, melhor. Sendo que a gente tem que levar em consideração, caramba, Cleiton, é difícil bater os macros numa dieta hipercalórica só com comida de verdade. Então, doce de leite pode ser uma alternativa? Pode. Ou a gente utilizar de alimentos com menos fibra. Mas todo mundo fala que tem que comer mais fibra, sendo que a fibra, ela retarda mais o esvaziamento gástrico, fazendo com que a pessoa tenha menos fome. Numa situação de um indivíduo para ganhar massa muscular, você utilizar da ferramenta de ter menos fibra na dieta pode ser uma alternativa. Claro, estamos levando em consideração o indivíduo que precisa comer mais. Porque o ponto aqui é hipertrofia. Não é emagrecimento. Não é emagrecimento. Não confunda Jesus com Genésio, né? Exatamente. A gente está falando de outra coisa. Isso. Então, assim, quando você coloca a dieta limpa, é mais difícil você atingir os macros. Sobre o carboidrato, Cleiton, se é um carboidrato de rápida absorção, se é um carboidrato de lenta absorção, se for 2 horas, 3 horas antes, você pode sim colocar um carboidrato como batata doce, batata inglesa, um carboidrato ali mais complexo. Não quer dizer que o pão francês não é um carboidrato complexo, existe uma confusão muito grande, né? O pessoal não sabe nem distinguir o que é um carboidrato complexo e um carboidrato simples. Mas antes do treino, Cleiton, eu me sinto bem comendo algo antes do treino ali para
conseguir ter um bom desempenho. Ou psicologicamente eu tenho que comer algo. Aí você pode utilizar de uma banana com mel, mas não seria interessante pasta de amendoim, gordura antes do treino. Não seria a melhor alternativa. O pessoal lá do jejum intermitente, a galera lá do low carb, TCM, não, eu uso TCM antes do treino. Para com isso, pessoal. Quando a gente vai realmente para os estudos... Uma colherzinha de óleo de coco ali. Não, óleo de coco e coloca ainda no café, para estragar o café. No café é pau, né? Então assim... Olha o nervoso. Eu fico logo aperreado com isso. Mas assim, o que comer antes do treino depende do horário que a pessoa vai treinar. Cleidson, eu treino geralmente antes do almoço. E eu tive o meu café da manhã de 6 da manhã. Você pode colocar um lanche ali por volta de 9 horas da manhã. Você pode colocar uma fruta com aveia. Nesses casos, você pode usar até uma whey protein numa situação de balancear essas proteínas ao longo do dia. Não é? Porque, como a gente vai falar daqui a pouco sobre a whey, que eu já ia me adiantando, mas eu não... Segura. Ficar caladinho. Segura. Então, o que comer antes do treino depende da rotina do indivíduo. Certo, mas preferencialmente o que ser um carboidrato. Exatamente. E o intervalo em torno de 2 horas antes, mais ou menos, ou depende do carboidrato. Seja, você dá a absorção mais rápida. É isso, minha gente. Tem que marcar uma consulta para organizar esses detalhes. Eu vou ter que marcar. Aqui, então o chat GPT, né? O que é que eu comer, né? O chat GPT tá pau. Mas ele não tem o cacuete da coisa. A quantidade, né? Ele não sabe a sua rotina, não sabe nada, não sabe da sua vida. Ele não faz esses detalhes. O psicológico da coisa, o ChatGPT ainda não tem, né? Vamos falar de suplemento agora para a gente entrar em whey, que essa parte eu sei que é a parte que você mais se interessa. O povo gosta de suplemento. O povo gosta de suplemento. Todo mundo chega querendo um cachete, como diz meu pai, né? Então vamos falar de suplemento aqui. O whey protein. Primeiro, o que é que tem evidência científica? Hoje está a moda medonha de whey, creatina, né, beta-alanina, BCAA, agora ômega 3 dentro desse contexto de ganho de massa muscular, multivitamínico, né? Então, o que faz e o que não faz sentido? Vamos começar do whey, porque o whey é famoso. Quando a gente fala de suplementação, a gente vai para o grau de evidência. Perfeito. O suplemento com grau de evidência A são aqueles suplementos que são seguros e eficazes, que têm um grau de robustez gigantesco na literatura. E quando a gente fala de ganho de massa muscular, categoria A, creatina e whey protein para compor a dieta. Mas se for levar em consideração o aumento de massa muscular, seria a creatina. BCAA, glutamina, beta-alanina, nitrato, não faz ganhar massa muscular, porém, existem algumas evidências, quando você coloca um aporte menor de proteína, suplementando com BCAA ou leucina, você pode aumentar o gatilho de síntese proteica, mas aumentar gatilho de síntese proteica não é sinônimo que a pessoa vai hipertrofiar. A gente tem estudos na literatura colocando idosos consumindo HM-beta junto com whey e esses dois suplementos atingirem uma quantidade boa de síntese proteica quando comparado com o indivíduo que come menos proteína. Então, você pega o indivíduo ali que não tem aquela capacidade de consumir aquela quantidade de proteína, a junção desse BCAA junto com a proteína pode ajudar na síntese, mas de forma isolada, BCAA não faz ganhar massa muscular. E você falou que é reduzindo um pouco a dose de whey, né? Isso reduz o whey, associa ao HMB ou associa o BCAA? É porque, na verdade, quando você coloca ali uma dose menor, uma dose maior de whey de 30 gramas e uma dose menor de 20 gramas, essa dose de BCAA associado pode sim ter a mesma síntese proteica do que 30 gramas de whey. Mas são equivalentes. Então, assim, não seria superior eu associar esse BCAA do que fazer uma dose de 30 de whey, não é isso? Sim. Mas é porque, o exemplo, você pega indivíduos ali que tem um baixo consumo de proteína animal
tem muito consumo ali de proteína da soja, você suplementar paralelamente uma leucina pode Entendi. potencializar o gatilho de síntese proteica. Entendi. Porque uma proteína vegetal, você tem que consumir uma quantidade maior para você ter uma quantidade mínima de leucina. Essa quantidade mínima de leucina para gerar gatilho de síntese proteica, porque é o aminoácido que gera esse mecanismo lá no eixo emitol para ganhar massa muscular, é a partir de 2,5. Geralmente, uma dose de whey tem 3 gramas de leucina, 100 gramas de peito de frango tem 3 gramas de leucina, e uma proteína da soja, 100 gramas de proteína da soja, vai ter 1,5 de leucina. Entendi. Então, às vezes, você precisa dobrar a proteína vegetal para você ter uma boa síntese proteica. Porque era muito questionado comparar dietas de pessoas que consomem só proteínas animais e proteína vegana. Será que teria o mesmo efeito? Sendo que a gente tem estudos, sim, que só proteínas vegetais pode sim potencializar o ganho de massa muscular, sendo que esse consumo tem que ser maior. Entendi. Sendo que a gente tem que ficar atento também que boa parte dos estudos que mostram que os indivíduos ganharam massa muscular com proteína vegetal foi com suplementação. Porque a base só apenas de comida vai vir muito carboidrato e vai vir muito gordura. As pessoas falam, vou colocar um grão de bico, Cleiton, porque tem proteína, mas o grão de bico também tem carboidrato. Vou comer mais feijão, mas também tem carboidrato. Entendeu? Então, a proteína vegetal, ela precisa, sim, de ter um complemento. Em algumas situações, com os idosos, pode ser que a suplementação de leucina HM-beta pode ajudar, mas Phillips é um cara muito questionador em relação a esses suplementos de BCA e HM-beta, entendeu? Entendi. Perfeito. Então tem o seu espaço whey, mas se uma pessoa consegue atingir a sua meta proteica com a alimentação, então esse whey é dispensável, Vou reformular minha pergunta para ficar mais clara. O whey protein só é Você necessário já entendeu minha pergunta? quando você não consegue bater a cota de proteínas. Ou até mesmo por uma estratégia nutricional. O indivíduo precisa aumentar o aporte proteico. Eu quero que você coma mais proteína magra. Proteína magra, peito de frango, atum, patinho. É mais fácil tomar um whey. É mais fácil tomar um whey. Tá, perfeito. Aqueles iogurtezinhos que tem whey... Pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa. E a creatina? A creatina da moda. Todo mundo quer usar a creatina. E aí? Pensando em realmente hipertrofia, com esse objetivo, faz sentido para todo mundo? Quem seria a pessoa de eleição? Quem não seria? O problema maior que acontece é que as pessoas nem se matricularam na academia e já estão com a creatina e já vai comprar o pote de cozinha. Creatina. Esse é o meu questionamento. Entendi. A pessoa não fez nem o básico da dieta e já está usando frase. O básico creatina. bem feito, não leu. Mas, de fato, em que momento utilizar a creatina? Quando você pega aquele indivíduo que já passou por todas as etapas ali, de aumento de carboidrato, de ganho de massa muscular, que entrou num certo platô, vamos colocar a creatina para ver a sua resposta. Porque a gente tem documentado na literatura que 30% das pessoas podem não responder bem à creatina. Não é tão baixo assim. Eu não estou falando que a creatina não tem outros benefícios, mas eu estou falando no ganho de massa muscular, porque na verdade o ganho de massa muscular é um ganho de massa muscular indireto, porque o indivíduo tem a capacidade de aumentar o volume de treinamento. A gente tem estudos colocando ali de 7%, podendo chegar até 15% do ganho de performance no treinamento. Então, pode ser útil sim. Aumenta a força também. Aumento de força, de recuperação muscular. Então, pode ser útil. O indivíduo para melhora de resposta de velocidade de reação para o idoso. É um suplemento útil. Para indivíduos aí que não vê o nosso caso, diabéticos, pode melhorar a translocação do GLUT4. A gente tem sim estudo duplo cego, bem evidenciado, que realmente a creatina pode sim ser útil, mas não da forma
que eu estou vendo hoje em fazer dia. atividade física, né? Sabe? Não adianta, meu santo, sempre prestou atenção, né? Você tomar sua creatina e ficar levantando só garfo, não fazer nenhuma atividade física de resistência, de preferência, você não vai ganhar massa muscular, porque não é milagre. Mas o questionamento das pessoas, mas tem outros benefícios, então posso usar. Pô, investe num nutricionista primeiro. Vamos por partes, Melhora né? a tua dieta. Faz o resto. Sabe? Então, sobre a creatina mais difundida em evidências é a monoidratada. Porque tem a microlizada, tem a oéstio, é a monoidratada. Precisa fazer aquela dose de ataque maior, inicial, e depois fazer a dose ali 3 a 5 gramas? Boa pergunta. Você acabou de chegar no meu consultório. Cleidson, eu vou ter um concurso público que eu preciso fazer 2 barras. Precisa saturar a creatina? Sim. Porque você vai ter a resposta da creatina já na 2ª semana. Não, Cleidson, eu quero usar a creatina de forma crônica. Faz sentido saturar? Não precisa. Não. Então, depende. Né? Não tem necessidade de você saturar, levando em consideração que a gente quer uma resposta a longo prazo. Perfeito. Todo sentido. De outros suplementos, algum mais? Beta-alanina? Deixa eu complementar sobre a creatina. Por favor. Para as pessoas entenderem melhor. A creatina não precisa ser usada no pós-treino, antes do treino. Você pode usar em qualquer horário do dia. Tem um estudo mostrando que melhorou a resposta da síntese proteica depois do treino. Indivíduos eram fisiculturistas. Mas, no geral, usar cronicamente todos os dias. Os valores, 3 a 5 gramas. Ou seu peso corporal multiplicado por 0,06 ou 0,07 por quilo de peso. Espero que você que nos assiste esteja com um caderno, né? Vou botar essa. Pega um caderno. Multiplica o seu São peso. São muitos cálculos. Cálculo de proteína. Vai lá, cálculo de creatina. Escreve, porque tá uma matemática nosso Porque podcast. As pessoas chegam lá. Cleidson, eu estou usando um medidor, mas quanto é o medidor? Não sabe. Porque tem um medidor de 3 gramas, tem um medidor de 5 gramas. Não, tem uma medida lá. Então, às vezes, pode estar usando uma quantidade exagerada ou também uma quantidade diminuída de creatina. Perfeito. Já aconteceu casos de uma mulher só estar usando 2 gramas de creatina. Ó, você precisa de 4 gramas pelo seu peso corporal. Então, esse consumo de creatina da quantidade específica é indicado. Vamos continuar na creatina. Na água, no suco, no café... no leite. Poxa, que boa pergunta. Quando você coloca... Pronto, é outro assunto a discutido, né? Cleidson, você quando coloca a creatina junto com o café, você diminui a absorção da creatina? Exato. Sim! E não, veja, na verdade, o que é que acontece? Quando você coloca junto com o café, você pode ter um desconforto maior gastrointestinal. Isso aí tem na literatura. Certo. Mas de diminuir a absorção, não. Antigamente, se falava que para você melhorar a absorção da creatina, você tem que usar um carboidrato associado. Sim. Mas uma vez ela já saturada, a gente não precisa ficar com essa preocupação. Entendeu? Mas assim, você pode misturar com água, com suco, por cima da comida, não tem nenhum problema. Do leite, entendeu? Ótimo. Cápsula ou pó, alguma diferença? Tanto faz, sendo que a cápsula você vai ter que consumir uma quantidade muito alta. Numa situação de uma viagem... É mais caro também, né? Pode ser uma alternativa, mas não vai fazer diferença, entendeu? Muito, muito bem. O que mais da creatina? Acho que é isso. É isso mesmo. Perfeito. Algum outro suplemento da moda que tem algum espaço? Você comentou do ômega 3. Sim, né? O ômega 3 tem algumas evidências mostrando que pode ter uma melhora na recuperação muscular, sabe? Mas também é um suplemento de nível evidência B, que precisa de uma maior robustez. Na sua classe médica é uma briga muito grande entre ômega 3. Tem os que são fãs, tem os que odeiam, mas na verdade... Tem seu espaço, só não faz tudo o que dizem, né? É aquela coisa. Exatamente. É a questão de todo suplemento. Cúrcuma. Eita, todo mundo usando cúrcuma. Tem, sim, a sua aplicabilidade. Mas não pode ser na comida, um temperinho? Tem que ser... Não, porque a gente não consegue valores ótimos. Tem que ser a base de suplementação. Tá. Então, até esses suplementos,
cada caso é um caso. Sendo que hipertrofia, creatina. Se é para investir em algum suplemento para ganho de massa muscular, é a creatina. A whey protein apenas em situações de estratégias nutricionais que você quer aumentar o aporte ali de proteínas ou que você tenha dificuldade. Cleiton, eu acordo de manhã cedo, uma dificuldade danada, você bate o shake de proteína Sobre o na whey, vitamina. vamos lá, outra coisa importantíssima. Tomar whey imediatamente pós-treino tem algum benefício adicional? Veja, tem um estudo de Kevin Tipton que ele comparou justamente isso. Ele comparou o uso de whey antes e o uso de whey depois, não teve diferença nenhuma. O que você está trazendo para a gente é a janela de oportunidade, que é aquele momento após o treino que o pessoal chega com a coqueteleira na academia, uma agonia. Desespero batendo. Senão eu vou catabolizar. Agora. Não, calma, jovem. Tome sua água, vá para casa. Se acalma. Coma. Então aquela garrafa é inútil, aquela garrafa com potinho embaixo. Pode ser útil, Com potinho pode ser embaixo. útil, mas Não precisa do desespero. não precisa né? do desespero. Ok, Você pode ok. tomar a sua whey Pode tomar um banhozinho e Isso. jantar sem pressa. Vai pro carro. Né? Vai, se acalma. e lavar a coqueteleira. Lembre-se disso, lavar a coqueteleira. Depois chama de diarreia e a gente não sabe por quê, né? Sobre a whey, o que pode a gente complementar? Cleiton, isso é whey com água, whey com leite. Pode ser com água, pode ser com leite, pode ser com fruta. A gente sabe que... Concentrado, hidrolisado e isolado. Pronto. Qual Sobre a o leite, diferença? sobre o leite, você... Porque existe as pessoas que comentam, não, mas quando você coloca o leite, você diminui a absorção. Na verdade, você vai retardar, Notifica, exato. você lentifica a ação da whey, sabe? Você pode não ter um pico ali de síntese, mas quando você vai ali para as 3 horas seguintes, você vai ver que a resposta É a mesma. de sinalização de síntese proteica é a mesma. Não é à toa que a gente tem estudos comparando o blend, que é um blend de soja, caseína e whey, versus o whey, e não teve diferença na questão da síntese proteica. Então, usar com leite ou usar com água, tanto faz. Vai depender de você. Claro, quando a gente coloca com leite, a massa esmagadora vai preferir, porque fica mais saboroso. Eu como na forma de brigadeiro. Eu boto no fogo. Pode ser uma alternativa também. Delícia, eu boto no fogo. Sobre leitinho. a questão de ser o Hidrolisada. whey isolado, concentrado, hidrolisado, antigamente se falava muito que a whey hidrolisada tem uma melhor capacidade de absorção, daria melhores benefícios. E quando a gente vai para os estudos, não. Tem um estudo de Finefield que comparou o whey isolado e o whey hidrolisado e que a resposta foi a mesma. Ou seja, só dinheiro. Sendo que a whey concentrada, o que difere? Ela tem mais carboidrato, ela tem mais gordura, então termina ela ficando mais barata, que boa parte da população vai tolerar a whey concentrada. Em algumas situações do indivíduo com intolerância à lactose, que tem uma maior suscetibilidade a aumentar o desconforto gástrico com a whey concentrada, aí você pode colocar uma isolada. Mas, Cleiton, usa concentrada, usa isolada, usa hidrolisada e ainda sinto desconforto. Aí você pode utilizar uma proteína vegetal. Pessoas usam muito a proteína da carne, sendo que a proteína da carne é feita com colágeno. E quando você vai para a composição do colágeno, o colágeno tem uma menor quantidade de BCAA e menor quantidade de leucina. Porque é o que está Comparando sendo... com a vegetal, no caso. A vegetal é melhor do que a da carne? Em relação a isso, a BCAA... Seria melhor porque essa proteína da carne, a boa parte dessas proteínas da carne são feitas com colágeno. E o colágeno é uma proteína de baixo valor biológico. Ela não tem uma quantidade adequada de aminoácidos essenciais. Se for analisar os estudos, a quantidade ali de BCAAs que tem no colágeno é menos de 1 grama de leucina. Você pega a whey, tem 3. Pega uma proteína da soja, tem 1,5. Você pega uma proteína, feita uma proteína do arroz, uma proteína da ervilha, tem uma quantidade maior. Porque nos últimos 10 anos foram surgindo muitos Vários. estudos comparando whey vegetal, whey de origem proteína vegetal versus proteína animal, né? Que seria a whey protein e a proteína do arroz. Sendo que tem um viés. As pessoas que são
vegano, vamos falar, não, a proteína do arroz é a mesma coisa que a proteína de soro do leite. E não é, pessoal. Você pega uma proteína de arroz, ela vai ter a menor quantidade de leucina, sendo que hoje a indústria ela acrescenta a leucina. Então pode ser, sim, uma alternativa, mas a gente sabe que a proteína vegetal ela não é tão palatável assim, não é tão saborosa assim. Minha filha teve suspeita de APLV. Quando eu tinha 4 meses, eu fui comprar um negócio de ervilha. Meu irmão, a galera é guerreira. Você que é vegana, eu sou sua fã, porque você é rocheda. Você bate com fruta e não dá jeito, parece uma areia. É um negócio difícil. Intragável. O pessoal tem que investir um pouco mais em botar um saborzinho no negócio, para ver se fica mais palatável. É verdade. E outra coisa, esses pacientes que precisam fazer uma dieta com mais caloria, tem espaço para os wheys hipercalóricos ou o negócio não vale a pena? Rapaz, eu fiz até uma publicação questionando esses gainers, né? São esses hipercalóricos. Poxa, eu prefiro fazer um hipercalórico caseiro do que comprar um hipercalórico já pronto. Eu prefiro. Porque se você pega lá os hipercalóricos, na composição que eles têm é maltodestrina. Poxa, podendo colocar uma aveia, podendo colocar uma granola, podendo colocar um leite integral para aumentar o aporte, um mel, eu prefiro utilizar dessa ferramenta do que o hipercalórico. Maravilha. E Cleison, para a gente ir para os finais, né, produção? A gente já chegou aí, já... Sério? Olha... Não, mentira. Não, produção, aqui não fica menos de hora, o negócio é bom demais. Para a gente ir se caminhando aí para os finalmente, me diga quais são suas orientações. Uma pessoa disse, Cleison, me dá um conselho aí, para eu ganhar massa muscular, o que é que eu preciso? Sintetizando rapidamente, qual seria a sua orientação para essa pessoa? Bem complexo. A última pergunta é a mais difícil. Tem que guardar o final, né? Tem que guardar o final. Vamos lá, hidratação, ter um bom consumo de água, que as pessoas negligenciam bastante. Não fale não, porque eu me incluo nisso aí. Deixa eu beber mais água. Vai. Esse consumo de água, você tem o seu peso corporal e multiplicar ali por 35, então vai ter uma quantidade específica de água, uma boa qualidade do sono. As pessoas esquecem. Que é no sono que a gente vai ter uma boa recuperação, é no sono que a gente vai ter uma maior incidência para aumentar a síntese proteica. É no sono que você recupera a memória, o sistema imunológico e também ajuda no controle de fome, tá, minha gente? Só para complementar aí o sono. Controle de estresse, porque a gente sabe que o aumento de estresse faz com que você aumente os níveis de catabolismo e isso aí também atrapalha no ganho de massa muscular. Sobre a dieta, levando em consideração que a pessoa quer ganhar massa muscular e ela está com dificuldade de ganhar peso, o primeiro ponto ela seria aumentar 20% do que ela vem comendo nas refeições. Esse pequeno ajuste pode contribuir para esse ganho de massa muscular. E aumentando ou carboidrato ou proteína. Perfeito. Porque o consumo de gordura não é que você não tenha que colocar as gorduras, porque as gorduras também potencializam alguns hormônios, elas carregam as vitaminas lipossolúveis e ajudam ali no processo também de hipertrofia. Tem um bom consumo de proteína, você pegar o seu peso corporal e multiplicar por 1,6, vai ter uma quantidade X de proteínas e você tentar distribuir ao longo do dia. Se você tem dificuldade do consumo calórico com as frutas, você pode muito bem optar por alimentos como frutas secas, que você diminui o volume, você aumenta a caloria da dieta no volume menor. E o principal, que as pessoas não fazem, treinar intenso. O treinamento é o que vai gerar realmente adaptações para o aumento da fome, para você aumentar mais o seu consumo calórico. A gente sabe que o exercício físico também melhora as suas escolhas alimentares. Então seria essa base.
treino de força intenso, uma boa alimentação, aumentando gradativamente as calorias, o consumo de água e uma noite de sono reparadora. É fácil. Vocês não... Só isso. Só isso. É fácil, minha gente. E depois contrate uma equipe inteira para ajudar a chegar nisso, porque a gente sabe que tudo que envolve mudança de hábito é difícil, né? Não é fácil, não. E só para finalizar, ter cuidado com as dicas marombas dos indivíduos ali que são os youtubers da vida. Os desinfluencers. E os que são influenciadores que atrapalham mais do que ajudam. Perfeito. E lembrar que, né, já nas considerações finais aqui, lembrar, minha gente, que não existe indicação de a gente estar fazendo modulação hormonal, reposição hormonal, implantes, chips ou uso de hormônios de qualquer forma para ganho de massa muscular ou ganho de performance, né? Vai ganhar, mas sabendo que vai perder depois porque é um corpo alugado. Mas são escolhas. É verdade. É um ciclo eterno. Você vai ganhar 4, 5 quilos de massa muscular, mas vai ter que estar sempre fazendo a reposição. Exato. E a gente sabe que é roleta russa. Exato. Você vai ganhar, mas às custas de quê? Né? Você vai ganhar às custas de perda de saúde. Né? A gente tem aí aumento de risco de infarto, de doenças cardiovasculares de forma geral, de doenças hepáticas, de alteração de colesterol, de hipogonadismo, de transtornos psiquiátricos, de transtornos cutâneos, na mulher, engrossamento de voz, que pra gente é uma coisa que é muito séria, acne, perda de cabelo. Então são inúmeras consequências, né? Estão aí 35 sociedades se juntaram para fazer esse alerta para você. A Anvisa já fez esse alerta para você, o CFM está fazendo esse alerta. Então, crie juízo, né? Vamos fazer o básico bem feito, um bom acompanhamento nutricional, um bom acompanhamento com personal, um treino de qualidade, sono, tudo direitinho que vai dar certo. Você vai chegar lá de uma forma saudável, não é isso, Cleiton? E muita paciência. Paciência. A paciência é uma virtude, né? E hoje em dia, nesse mundo tão acelerado, de informações aceleradas, de respostas aceleradas, que ninguém tem paciência para nada, você ter a paciência de esperar um processo, porque é um processo, realmente, né, você tem que ser uma pessoa bem trabalhada. Então, acrescente nisso aí um psicólogo. O combo completo. O combo completo, para ele ajudar a ter paciência para a vida, né? Não só para um ganho de massa muscular, mas para a vida, porque a vida requer paciência. Não é isso? Algo mais para finalizar? Está ótimo. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer, é sempre muito bom. A gente sempre se diverte muito também. Eu tenho certeza que você gostou, então curta, compartilhe, siga o canal e não deixe de assistir o próximo episódio.